Alô vocês, alunos e alunas do nono ano, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Pronto aqui para a nossa Lesson 14, nossa 14ª aula remota, galera. Nossa 14ª aula à distância. Muito bem, e o assunto de hoje é o Past Perfect. Past Perfect. Toda vez que tem Perfect junto, vocês já sabem que é um assunto que exige um pouco de atenção. Eu deixo desde já uma dica. Na aula 7, a nossa aula de número 7, nossa Lesson 7, nós tivemos uma aula sobre Present Perfect, o nosso presente perfeito. Se você acompanhou a aula do presente perfeito e você entendeu, aqui vai passar de boa. Se você já ficou com alguma dúvida lá, aqui só vai complicar mais. Então, eu indico que você pause aqui, vá lá na aula 7, reveja, certo? Para que você entre aqui já sabendo do que nós estamos falando. Mas vamos lá. Tendo em vista que você já sabe, que você já reviu a aula, vamos continuando, tá certo? Pessoal, vamos dar uma relembrada aqui que existe uma tabelinha na qual nós podemos ver, podemos filar, né, aqui, dar uma olhadinha, qual é a forma no passado do verbo irregular e qual é a forma no particípio, lembra? Existem verbos irregulares, 470 verbos irregulares na língua inglesa, e esses verbos irregulares também possuem um particípio, certo? Nos verbos regulares, que acabam com ed, o particípio e o passado são iguais. Nos irregulares, precisamos ver aqui na tabela, precisamos conhecer. Então, por exemplo, say, said, said. O presente é de uma forma, o passado e o particípio são iguais. Já o make é presente make, passado made, particípio made. O go já muda completamente, ó, go, went, gone. Então, não existe regra, realmente tem que conhecer a tabela. Tem que esquentar a cabeça, sim. Tem que estudar, galera. Infelizmente, nem tudo pode ser tão simples. Aqui é necessário realmente que você pegue uma tabelinha dessa, é só ir no Google, só pesquisar lá irregular verbs, ou verbos irregulares no inglês, vai dar certo da mesma forma, tá bom? Muito bem, vamos aqui para a nossa estrutura, pessoal. Como nós já vimos na nossa Lesson 7, nós temos o sujeito, temos o verbo have ou has na terceira pessoa e temos o verbo lá da terceira coluna, no particípio. Olha só, I have done, eu tenho feito. Por exemplo, eu tenho feito exercícios todas as manhãs. You have spoken, you have spoken. Você tem falado. Você tem falado com a sua família, certo? He has sold, ele tem vendido. She has gone, ela tem ido. It has bitten, falando de um animal, ele tem mordido. We have slept, nós temos dormido. You have stolen, vocês têm roubado. E they have won, eles têm vencido. O que nós faremos, pessoal? Vamos apenas jogar o nosso verbo auxiliar aqui. Lembra de uma dica importante. O have só é auxiliar quando estamos nos tempos perfeitos, passado perfeito, presente perfeito contínuo, passado perfeito contínuo. Então, nesses tempos perfeitos é que o have se torna auxiliar, ok? Então, o que acontece? Vamos jogar ele para o passado. Vai ficar mais simples ainda. Por quê? Porque no passado eu não preciso respeitar a regra da terceira pessoa. Então, aqui mudava, ó, virava has, aqui não vira mais. E o complemento continua igual. Então, ó, I had done, eu tinha feito. Veja, aqui é, eu tenho feito, é uma coisa que eu faço com frequência. Aqui eu tinha feito, estou indicando uma coisa que eu já fiz. Você tinha falado, ele tinha vendido, ela tinha ido, ele tinha mordido, nós tínhamos dormido, vocês tinham roubado e eles ou elas tinham vencido. Ok, galera. O presente perfeito, nós já vimos que serve para quê? Serve para expressar uma ação que começou no passado e continua até agora. Presente perfeito, a gente viu isso. Mas então, para que serve o passado perfeito, pelo amor de Deus? A gente já estudou o simple past, a gente já estudou o passado simples. E para que serve o passado perfeito? Pessoal, muito importante também que vocês tenham dado uma olhadinha nas regras do simple past, o passado simples, porque você vai dar uma relembrada nos verbos no passado. O que acontece aqui, pessoal, é que quando eu uso o past perfect, eu quero organizar as coisas no passado.
Se você for contar uma história para alguém, por exemplo. Pois é, se você quer contar uma história, você tem que organizar os fatos. Você tem que ter uma narrativa. Olha só. My mother arrived. Essa é uma informação. Minha mãe chegou. Essa é uma informação. Já passei uma informação. Eu tenho outra aqui agora. I had already fallen asleep. I had already fallen asleep. Eu tinha caído no sono. Olha aqui, outra informação. Minha mãe chegou, eu tinha caído no sono. Eu preciso colocar isso aqui agora de uma forma que as pessoas entendam o que aconteceu primeiro, quando aconteceu, como aconteceu. Então, eu vou montar da seguinte forma a frase. When my mother arrived, I had already fallen asleep. Quando minha mãe chegou, eu tinha caído no sono. Quando minha mãe chegou, eu tinha caído no sono. Estou transmitindo aqui os fatos da forma que aconteceram para quem está ouvindo. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu primeiro? Minha mãe chegou ou eu caí no sono? Eu caí no sono, aqui ó. Eu caí no sono, porque quando minha mãe chegou, eu tinha caído no sono. Por isso que nós temos aqui o nosso passado perfeito. Compreenderam? É muito importante você entender isso aqui, ó. O passado perfeito vai servir para organizar, dar a ordem que os fatos aconteceram. Então, primeiro aconteceu esse e depois o outro. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuando. Olha lá. When the police arrived, the thief had just left. When the police arrived, the thief had just left. Quando a polícia chegou, o ladrão tinha acabado de sair. Então, veja, se eu perguntar para você, o que aconteceu no passado? As duas coisas aconteceram no passado, pessoal. As duas já acabaram. Muito bem. A polícia já chegou e o ladrão já tinha ido embora. Mas uma coisa aconteceu no passado e a outra aconteceu antes ainda. Então, o que foi que aconteceu antes? Antes a polícia chegou ou antes o ladrão fugiu? O ladrão fugiu e só depois a polícia chegou. Então, olha só. Quando a polícia chegou, o ladrão já tinha saído, já tinha ido embora. Então, primeiro aconteceu a saída do ladrão e depois a chegada da polícia. Ok? Seguindo. Pessoal, existem alguns advérbios, algumas palavrinhas aqui que nós vamos precisar muito para poder encaixar nossas ideias quando falamos em past perfect. Então, vamos conhecer algumas delas aqui, ó. When, significa quando. Just, que você usa quando quer dizer que algo acabou de acontecer. Already, que significa já. By the time, quando você quer dizer no momento, uma coisa está acontecendo naquele mesmo momento. Ever, já, alguma vez. Never, nunca. Before, antes. E after, depois. Ok? Então, são palavras que vão ajudar você a encaixar os acontecimentos que se passaram no passado. Ok? Copia tudo, pessoal. Não esquece de copiar. E vamos seguindo aqui agora para ver a nossa forma negativa. O que é que muda na forma negativa? Lembra lá, no present perfect, nós colocávamos apenas o not. E aqui, o que será que a gente faz? A mesma coisa. Só que agora o had é o nosso auxiliar, então nós podemos contrair, ó. I hadn't, you hadn't, he hadn't, she hadn't, it hadn't, we hadn't, you hadn't, they hadn't. I hadn't done. Eu não tinha feito. You hadn't spoken. Você não tinha falado. He hadn't sold. Ele não tinha vendido. She hadn't gone. Ela não tinha ido. It hadn't bitten. Ele não tinha mordido. We hadn't slept. Nós não tínhamos dormido. You hadn't stolen. Vocês não tinham roubado. They hadn't won. Eles não tinham vencido. Ok? Então, estou fazendo agora uma coisa que não aconteceu no passado. Lembrando que o hadn't nada mais é do que o had, mas not. Você também pode escrever separado, had not. Mas é bom que você acostume já com a forma contraída. Hadn't, lembra? Had é o passado de have. Vamos para o nosso exemplo. He hadn't cooked lunch when I got home. He hadn't cooked lunch when I got home. Então, ó, ele não tinha cozinhado o almoço quando eu cheguei em casa. A moça chegou em casa aqui e ele não tinha preparado o almoço. Então, o que aconteceu primeiro? Aconteceu primeiro a chegada dela
ou aconteceu primeiro o fato dele não ter feito o almoço? Primeiro que não aconteceu que ele não fez o almoço, né? Tá vendo, pessoal? Nesse exemplo fica mais claro ainda para que serve o passado perfeito, ó, para colocar em ordem. Você consegue até imaginar a moça chegando em casa e ele ainda não tinha feito o almoço, certo? Então, ele está chegando em casa, ele já deveria ter feito, mas não fez. Então, o nosso passado perfeito coloca as coisas em ordem, os pensamentos em ordem, os fatos em ordem no passado. Seguindo, agora vamos à nossa forma interrogativa. Queremos agora perguntas. Vamos mudar o que para pergunta, professor? Qual é o nosso auxiliar? Had. Então, iniciaremos agora com ele. Had I, had you, had he, had she, had it, had we, had you, had they. Então, agora se tornou uma pergunta. Had I done? Eu tenho feito. Had you spoken? Você tem falado. Had he sold? Ele tem vendido. Had she gone? Ela tem ido. Had it bitten? Ele tem mordido. Had we slept? Nós temos dormido. Had you stolen? Vocês têm roubado. Had you won? Had they won? Eles têm vencido. Ok? Vamos para o nosso exemplo. Então, had he cleaned the house before his mother arrived? Ele tinha limpado a casa antes da mãe dele chegar. Ele tinha limpado a casa antes da mãe dele chegar. Se você quer dar uma resposta afirmativa aqui, como é que você vai fazer? Aqui, como estamos usando had na pergunta, também devemos usar had na resposta. Se ela for afirmativa, yes, he had. Se ela for negativa, no, he hadn't. Então, ele tinha limpado a casa antes da mãe dele chegar? Sim, ele tinha. He had cleaned the house before his mother arrived. Yes, he had. Se ele não tinha, no, he hadn't. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso past perfect. Super tranquilo aí de se entender, desde que você tenha visto ali e prestado atenção no present perfect, certo, pessoal? Uma coisa vai levando a outra, os assuntos vão se encaixando e você vai podendo entender melhor. Alguma dúvida? Conte sempre aí com a presença do seu professor ou da sua professora. Eu tenho certeza que eles ficarão muito felizes em esclarecer todas as suas dúvidas. Lembre de fazer as atividades. Outra coisa importante, sua máscara. Use. Usar máscara salva vidas.